Capítulo 5. Nas asas da águia. Não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas conheço bem meu guia. Martinho Lutero. O texto seguinte faz parte do cântico profético que Moisés entoou antes de morrer. Foi o seu último cântico e foi cantado no limiar da terra prometida. Como a águia desperta o seu ninho, adeja sobre os seus filhos e, estendendo as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Deuteronômio 32, 11 e 12. Israel havia chegado bem perto de Canaã sem contudo possuí-la. Moisés não chegou a entrar na terra. Ele somente a avistou de longe. Numa verdadeira retrospectiva, ele olhou para trás e falou sobre a forma com que Deus os havia conduzido desde que deixaram o Egito. A ilustração natural que ele encontrou para resumir o que havia acontecido espiritualmente foi a da águia pairando em seu voo. A ação de Deus em prol do seu povo foi por ele comparada à da águia que leva os seus filhotes em suas asas. Primeiramente, precisamos entender essa ilustração natural para então entendermos o significado espiritual da afirmação desse profeta do Senhor. Os escritores da Bíblia usavam o simbolismo das coisas que eles conheciam muito bem e que dispensavam explicações em seus dias. Para nós, no entanto, a compreensão nem sempre vem tão rapidamente. Até hoje, nunca vi uma águia de perto, a não ser em fotos e filmes. Além disso, eu não entendia nada de águias, de modo que, quando li um texto bíblico dizendo como a águia, isso não significava nada para mim. Um dia, porém, resolvi entender o comportamento da águia e o que significava voar em suas asas. O que descobri tocou-me profundamente, pois pude ver essa verdade natural como um paralelo do agir de Deus na nossa vida. Lembre-se de que Moisés estava olhando para trás e lembrando a forma com que Deus havia agido com eles ao apresentar essa ilustração, o que faz com que percebamos que o Espírito Santo permitiu que ele visse algo concernente ao agir de Deus. O Senhor age de acordo com os seus princípios e, como eles não mudam, tampouco muda o seu agir. O que Moisés falou, na verdade, é um princípio para nós hoje também. Não se trata apenas de história, de algo do passado, mas também de um princípio que se encaixa perfeitamente no nosso viver cristão. São os filhotes da águia que voam em suas asas. Na hora em que eles precisam aprender a voar, a mãe águia os tira do ninho com as suas asas e os leva para um passeio. No meio do passeio, ela sacode as suas asas e joga os filhotes para o alto, os quais, por causa do susto, começam a bater as suas asas e, dessa forma, no desespero, aprendem a voar. Muitas vezes, os filhotinhos não conseguem voar na primeira tentativa e despencam em direção ao solo. Nesse momento, a mãe águia dá um voo rasante, recolhe-os em suas asas e os leva de volta ao ninho. Mais tarde, ela repete esse processo até que aprendam a voar. Esse voo nas asas da águia não é panorâmico. É um momento em que a maturidade é imposta. Trata-se de um tempo de amadurecimento, de um tempo em que o filhote deixa de ser totalmente dependente e tem que ganhar a própria vida. Logo, ao referir-se a Deus como que, levando seu povo em asas de águia, Moisés não estava falando de um voo panorâmico, mas de um tempo em que o Senhor estava exigindo deles a maturidade. Até então, Deus havia feito tudo pelo seu povo. Mas agora, eles haviam chegado a um ponto em que teriam de crescer. Querendo ou não, eles realmente teriam de crescer. Deus agiu dessa forma com Israel e ele também age assim conosco. Essa é uma crise pela qual todo cristão passa, sem distinção. E não é uma hora agradável. Ninguém gosta de deixar o seu ninho. Por que sairmos atrás de comida, se no ninho só precisamos abrir a boca para comer o que a mãe águia nos traz? Eu não exageraria a ponto de dizer que isso é algo traumático, mas certamente é um choque.
Você sempre teve tudo à mão e, de repente, tem de se virar. O fácil ao qual estávamos acostumados se vai e, repentinamente, tudo fica difícil. Não acho que alguém consiga ver tudo isso com alegria, pois é um momento de crise interior, que reflete um aparente abandono e tem aparência de rejeição. E isso nos faz pensar: se Deus sempre fez tudo por nós, por que agora Ele deixará de fazê-lo? Não vemos isso com bons olhos até entendermos o que de fato está acontecendo. A verdade é que muitos cristãos nunca chegam a entender isso. Eles culpam Deus achando que Ele os rejeitou e acabam não crescendo nunca. Levam o susto, mas mesmo assim não voam. Voltam ao ninho e o processo se repete. Mas como nunca voam, a vida deles se transforma naquela mesmice de serem jogados para o alto, sentirem o frio na barriga, despencarem precipício abaixo, até que o Senhor, repetidamente, os salve e os recolha ao ninho. E depois, tudo de novo. A águia não é considerada uma mãe desnaturada por fazer isso com os seus filhotes, pois sabemos que o que ela faz é benéfico, importante e indispensável. Contudo, quando nosso Pai Celestial age assim conosco, não o entendemos e ainda o acusamos. Essa crise gerada por um aparente abandono e rejeição é inevitável. É uma parte essencial da vida cristã. Se ela ainda não aconteceu com você, acontecerá. É só uma questão de tempo. É o amor de Deus impulsionando-nos a amadurecer. Se você já passou por isso, é importante que entenda o que de fato aconteceu, pois em situações como essas, muitos cristãos ficam magoados com Deus e acabam interpretando erroneamente os fatos, o que estanca o seu crescimento e implica a repetição do processo. Caso você ainda não tenha passado por essa crise, é importante que saiba o que de fato a ocasiona na hora em que ela ocorrer. Assim, você não se desesperará, tampouco culpará Deus. Deixando a meninice. Precisamos crescer. A Bíblia fala sobre o crescimento espiritual fazendo uso de um perfeito paralelo com o crescimento natural. Ela menciona as criancinhas que precisam de leite e o adulto que come alimento sólido. Não há como ignorarmos o crescimento, pois ele faz parte da vida. A Bíblia diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. 1 Coríntios 13, 11. Quando somos crianças, comportamos-nos como tais. E as outras pessoas também nos tratam assim. Mas ao crescermos, não somente temos que deixar de agir como crianças, como também as pessoas à nossa volta, em especial os nossos pais, têm de deixar de nos tratar como se fôssemos crianças. Quando eu me casei, a minha mãe entrou comigo na igreja. Mas teria sido um absurdo se ela houvesse feito isso me carregando no colo. Não importa se ela me carregou quando eu ainda era criança. A partir do momento em que eu cresci, ela começou a tratar-me de acordo com o meu crescimento. Não podemos permanecer na infância para sempre, quer naturalmente, quer espiritualmente. Temos que deixar de ser crianças birrentas e aceitar o nosso crescimento. Como isso inicialmente aparenta ser um abandono, acabamos não lhe dando as boas-vindas, mas depois ficamos gratos por termos amadurecido. As mudanças com relação a Israel. Basicamente, as mudanças no agir de Deus com relação aos israelitas entre a fase em que estavam voando nas asas da águia e a fase do seu amadurecimento forçado ao entrarem em Canaã foram 4. Número 1. Alimento especial. O maná diário. Número 2. Proteção especial. Vestes e sapatos que não envelheciam. Número 3. Direção especial. Coluna de nuvem de dia e coluna de fogo à noite. Número 4. Ausência de guerras. Deus os desviou do caminho da Filístia para que eles não vissem a guerra. Em cada uma dessas áreas, o povo israelita passou por mudanças drásticas.
Foi como se o Deus que eles conheceram tivesse passado também por uma grande mudança. Sabemos que Deus não muda, que nele não há mudança nem sombra de variação. Entretanto, como essa fase de amadurecimento também revela um aspecto do agir de Deus que até então não conhecíamos, podemos até pensar que ele mudou. A verdade, no entanto, é que chegou o tempo em que nós é que devemos mudar. E se não levarmos um empurrãozinho nesse sentido, ficaremos eternamente acomodados. O alimento especial. Tão logo os israelitas saíram do Egito, eles se encontraram no deserto onde não havia como plantar e colher o seu próprio alimento. Não só pela questão de não haver nenhuma terra fértil, mas também pelo fato de que eles estavam a caminho de Canaã, onde se fixariam definitivamente. Contudo, eles logo chegaram a fazer o questionamento: o que comeremos? E Deus lhes deu o maná, o pão do céu. Veja o que a Bíblia diz em Êxodo 16. E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Deu-lhe a casa de Israel o nome de maná. Era como semente de coentro, branco e de sabor como bolos de mel. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos de Canaã. Êxodo 16, 14, 15, 31 e 35. Durante 40 anos eles foram sustentados dessa forma milagrosa pelo Senhor. Mas ao entrarem em Canaã e comerem do fruto da terra, cessou o alimento especial. Ouça o que diz Josué 5. No dia imediato depois que comeram do produto da terra, cessou o maná. E não o tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Josué 5, 12. Foi como se Deus lhes dissesse: enquanto não havia meios de vocês se sustentarem por si mesmos, eu o fiz por vocês. Mas agora é com vocês. Vocês estão por conta própria. Isso não significava que o Senhor não estaria com eles, mas que agora eles teriam que se esforçar para conseguir o seu próprio alimento. A aplicação disso é que no começo da nossa caminhada de fé, experimentamos durante algum tempo o alimento especial. Onde quer que abríssemos a nossa Bíblia, Deus falava, até mesmo nas genealogias. Contudo, depois de algum tempo na caminhada de fé, todos passamos por aquela crise em que aparentemente a fonte secou. E a palavra já não é mais a mesma. Sentimos que algo nos falta. E não se trata apenas de ânimo ou motivação, mas é como se a própria Bíblia tivesse mudado de repente. E o que dizer daquelas promessas tão vivas no nosso coração e que nos sustentavam nas horas difíceis, mas que agora não parecem ser mais do que meras lembranças? Ou o que dizer ainda daqueles cultos em que aparentemente não interessava quem estivesse pregando? A palavra de Deus jorrava sobre o nosso coração. A nossa fé era suficiente para crermos que Deus poderia usar até mesmo a jumenta de Balaão na nossa vida. Mas depois de um tempo, parece que não somos mais supridos. E o pior disso tudo é que só ficamos criticando e já não temos mais os ouvidos e o coração abertos. Isso não nos ocorre porque não queremos mais ser alimentados, e sim porque chega um momento em que o Pai Celestial muda não somente o nosso cardápio, mas também a forma de obtermos o alimento. É um momento em que Ele sacode as asas e nos lança despenhadeiro abaixo. É hora de voarmos, de sermos maduros, de crescermos. E daí em diante, temos que dar duro pelo nosso alimento. A semelhança de Israel, que teve que arar, plantar e colher, para somente então alimentar-se. E isso é muito mais complicado do que simplesmente receber o maná. Essa é a hora de começarmos a estudar e a meditar de fato a Bíblia. É a hora de cavarmos mais fundo para podermos extrair minérios mais ricos. Enquanto estamos no início, Deus nos sustenta de uma forma especial.
Mas o seu plano não é que vivamos na moleza ou na comodidade. O Senhor quer de nós empenho e determinação na busca do nosso alimento. Ele quer que a maturidade tenha o seu lugar em nós. Proteção especial. Não foi somente a alimentação especial que sofreu mudanças. Houve mudanças também na forma de Deus proteger o seu povo. Durante o tempo em que os israelitas peregrinaram pelo deserto, eles provaram um milagre após o outro. E entre tantos, há um que queremos destacar. Ouça o que achamos em Deuteronômio 29. 40 anos vos conduzi pelo deserto. Não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a vossa sandália. Deuteronômio 29, 5. Eles nem sabiam o que era moda. Eles usaram as mesmas roupas durante 4 décadas. As suas sandálias também não envelheceram, além de outros milagres de preservação, como a cura para a picada das serpentes abrasadoras. Mas ao chegarem à terra prometida, tiveram que providenciar a confecção de roupas e sandálias. Ao iniciarmos a nossa jornada da fé cristã, também provamos o mesmo. Proteção especial, cura e muitas outras bênçãos. Parece que nos tornamos inatingíveis e que há um escudo especial à nossa volta. Para alguns, parece até que nem chegam a passar por provas e tribulações, pois as poucas provações que lhes sobrevêm aparentemente já vêm acompanhadas do livramento. Chega, no entanto, o dia de sermos lançados do ninho e de alcançarmos a maturidade. E é aí então que as provas e as tribulações parecem vir com tudo para cima da gente. Isso não significa uma rejeição, antes é um indício de crescimento espiritual. Tenho acompanhado a vida espiritual de muitas pessoas nos últimos anos e confirmado quanto isso é comum. Direção especial. Outra coisa que passa por mudanças nesse tempo de amadurecimento e tratamento é a forma com que Deus manifesta a sua direção na nossa vida. No início, ela parece vir sempre de forma espetacular. Depois chega um momento em que ela se torna ocasional, até que definitivamente se torne rara e quase nunca espetacular. Com a nação de Israel foi assim. A princípio, Deus a guiou por meio de uma nuvem de dia e de uma coluna de fogo à noite. Ouça o que diz Êxodo 13. O Senhor ia adiante deles, durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Êxodo 13, 21 e 22. Contudo, tão logo chegaram a Canaã, tudo mudou. Nem sequer ouvimos mais nada sobre a coluna de nuvem e de fogo. Quando Deus dá instruções a Josué para a travessia do Jordão, ele diz que o povo deveria seguir a arca carregada pelos sacerdotes. Ouça o que diz Josué 3. Sucedeu ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que, por tal caminho, nunca passastes antes. Josué 3, 2 a 4. Esse tipo de direção não é nada espetacular, pois a arca é carregada por homens. Antes, porém, as colunas de nuvem e de fogo se moviam sobrenaturalmente. Isso fala de uma mudança que experimentamos na forma de Deus nos dirigir ao aproximarmos-nos de Canaã, o lugar da nossa plenitude espiritual. No início da nossa caminhada com o Senhor Jesus, muitos de nós temos tremendas experiências com a direção de Deus. São manifestações de todo tipo, sonhos, visões, palavras proféticas, textos bíblicos recebidos com um grande impacto no nosso íntimo. E todas essas coisas acontecendo sem que sequer houvéssemos procurado por elas.
Contudo, tempos depois, a fonte parece secar-se, e esse tipo de direção deixa de ser frequente. Há pessoas que nessa fase, diante de todas as suas decisões, oram antes, e aí então abrem aleatoriamente a Bíblia. E sempre recebem uma palavra específica para a sua situação. Não duvido nem um pouco de que Deus se mova assim, pois já tenho visto muitas pessoas recebendo muitas respostas específicas para o que buscavam em Deus. Lembro-me, em especial, de uma ocasião na minha infância em que vi o meu pai negociando um carro com outra pessoa que dizia ser cristã, mas que parecia estar querendo aproveitar-se dele no negócio. O meu pai pediu licença àquele homem por um instante, entrou em casa, fez uma oração a Deus pedindo a sua direção e me pediu para abrir a Bíblia e colocar aleatoriamente um dedo sobre o texto esperando uma resposta, que caiu num texto do livro de Provérbios, que diz o seguinte: nada vale, diz o comprador, mas depois sai e vai se gabando. Provérbios 20:14. Coincidência? De forma alguma. Eu reconheço que Deus usa essa forma de falar com seus filhos, e eu mesmo já experimentei muitas orientações desse gênero. Contudo, penso que dependência constante desse tipo de orientação é algo infantil. O Pai quer que amadureçamos. Precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo no nosso coração. Paulo escreveu aos Romanos que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8:14. Enquanto Deus trouxer esse tipo de direção espetacular, não cresceremos a ponto de aprender a ser sensíveis à voz do Espírito. Não estou dizendo que as manifestações espetaculares desaparecerão em definitivo da nossa vida, mas que há um princípio de maturidade nisso, e que, de fato, precisamos aprender a sintonizar o nosso coração com o Senhor. Jesus declarou que as suas ovelhas ouvem a sua voz. As manifestações espetaculares poderão vir como uma confirmação da própria direção divina, mas temos que aprender a ouvir Deus. À semelhança dos filhotes de águia, temos que aprender a voar. Quando o Senhor sacudir as suas asas e o lançar ao ar, o meu conselho é: não murmure contra ele. Nem se sinta abandonado, mas reconheça que é tempo de você amadurecer. Ausência de guerras. Quando ensinamos os novos convertidos sobre a batalha espiritual que nos cerca, isso lhes parece uma fantasia. Em primeiro lugar, porque eles ainda não conhecem nem estão habituados ao convívio com o mundo espiritual. Em segundo lugar, porque são poupados da guerra no início da sua caminhada, exatamente como aconteceu com a nação israelita. Ouça o que diz Êxodo 13. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Êxodo 13, 17 e 18. A batalha espiritual é um fato, não uma fantasia. Vemos isso com clareza nas Escrituras e também no dia a dia da nossa vida espiritual. Ouça o que a Bíblia diz em Efésios 6. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Efésios 6, 10 a 13. Contudo, assim como o Senhor poupou o seu povo no início da sua caminhada, assim também somos poupados até que tenhamos a maturidade suficiente
para entrar em batalhas. Sei por experiência que durante um tempo não enfrentamos a batalha contra os demônios, pois Deus nos impede de ver a guerra, para que não desanimemos. Depois de estarmos mais consolidados na fé, contudo, o Senhor não somente permite que entremos na guerra, mas também nos ordena que batalhemos contra o inimigo. Não há plenitude espiritual sem batalhas. Eles saíram do Egito sem ver ou conhecer a guerra, mas, para entrar em Canaã, era necessário que pelejassem contra os inimigos da terra. Não devemos, portanto, desanimar na hora da guerra, mas precisamos saber que isso é um sinal de que estamos no limiar da terra prometida, não de que fomos abandonados. Compreendendo a rejeição. O que torna esse processo dolorido é que ele aparenta uma rejeição, um abandono de Deus para conosco. É quase inevitável não provar esse sentimento, mesmo conscientizando-nos de que é apenas um momento do tratamento de Deus conosco. Penso, contudo, que o fato de sentirmos isso tão fortemente não se deve somente ao lado humano, frágil, que sente a necessidade de curtir a sua própria dor, mas que o próprio Deus usa esse sentimento para produzir outras coisas no nosso íntimo, para aplicar seu tratamento em nós de forma mais profunda. Ao observar a vida dos homens que se destacaram servindo a Deus, nunca fiquei sabendo de um sequer, na Bíblia ou na história, que não tivesse passado por um profundo sentimento de rejeição. Parece-me que a sensação de rejeição é uma das ferramentas que Deus usa para aperfeiçoar o nosso caráter, pois ela tem o poder de produzir grandes reações no nosso íntimo. O próprio Jesus experimentou a rejeição em diversos níveis. João 7,5 diz que nem mesmo seus irmãos criam nele. Marcos 6, de 1 a 6, nos mostra que os seus vizinhos também não criam nele. Um dos 12 o traiu. A própria nação o rejeitou, pois, como escreveu João, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. João 1:11. Isaías profetizou que, além dos sofrimentos físicos que Jesus provou no nosso lugar, a rejeição esteve presente. Ouça o que diz Isaías 53. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Isaías 53:3. Contudo, o pior sentimento de rejeição não é o que é produzido por homens, mas o que nos dá a impressão de que Deus nos rejeitou. Reconhecemos que os homens são falhos e imperfeitos. E quando nos rejeitam, por alguma razão, podemos buscar um refúgio em Deus. Entretanto, quando aparentemente Deus nos rejeitou, para onde iremos? Esse tipo de sentimento mexe profundamente conosco. Jesus suportou bem toda a rejeição que ele sofreu. Isaías referiu-se a ele em sua profecia como uma ovelha muda, que não abriu a boca quando levada ao matadouro. Pois diante de toda a rejeição humana, ele não reclamou de nada. No entanto, houve um único instante em que Cristo não permaneceu calado. Quando ele bradou na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27:46. A Bíblia diz que ele bradou em alta voz, ou seja, ele gritou. E o que é isso, senão desabafo de alma? Toda rejeição pode ser suportada no nível humano, mas não no divino. Quando parece que fomos rejeitados por Deus, não temos consolo em mais nada. Por que o Senhor permite que tenhamos esse sentimento? Sabemos que quando Ele nos leva nas asas da águia e nos lança ao ar para que aprendamos a voar, o seu propósito não é abandonar-nos, mas sim fazer com que cresçamos. Contudo, o sentimento de rejeição nessa hora é inevitável, mas eu creio que Deus aproveita esse tipo de sentimento para produzir algo em nós. Ouça o que a Bíblia diz em Hebreus 5. Ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho,
aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Hebreus 5, 7-9. O escritor de Hebreus nos revela que Jesus, em sua condição humana, passou por um tratamento de Deus e aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Você consegue imaginar isso? Jesus Cristo aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu, inclusive a rejeição. O escritor dessa epístola aplica isso à ocasião em que Jesus orou por um livramento da cruz no jardim do Getsemane. Em outras palavras, Jesus estava num momento de conflito, no qual parecia que ele estava sendo abandonado por Deus. O Evangelho de Mateus declara que a sua alma estava cheia de tristeza até a morte. Isso é rejeição. A angústia e a tristeza até a morte não produzem nenhum outro sentimento a não ser solidão e abandono. Mas no sofrimento da rejeição, ele foi aperfeiçoado por Deus. Tal sentimento provocou dentro dele uma reação para com Deus. Quando Deus nos leva nas asas da águia, ele quer produzir em nós esse mesmo tipo de reação. É um tempo de crescimento. Além de Jesus, podemos ver o mesmo exemplo de rejeição na vida do apóstolo Paulo. Depois da sua conversão em Damasco, ele foi a Jerusalém. E a palavra nos declara que os cristãos tinham medo dele, não acreditando que fosse de fato um discípulo e não o recebiam. Atos 9, 26. Não bastasse a rejeição inicial por parte dos cristãos, Paulo também experimentou em quase todo o seu ministério uma perseguição por parte dos judeus. A sua nação também o rejeitou, razão pela qual ele ficou preso por muitos anos, fazendo que o seu julgamento fosse transferido para Roma. Não bastando isso tudo, durante o tempo em que esteve preso, foi abandonado até mesmo por alguns dos seus colaboradores. Ouça o que a Bíblia diz em 2 Timóteo. Procura vir ter comigo depressa. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. 2 Timóteo 4, 9-11. Paulo declarou que em sua primeira defesa ele ficou praticamente sozinho, mas que o Senhor esteve ao seu lado e o fortaleceu. E isso lhe foi um conforto. É fácil suportarmos a rejeição no nível humano quando o Senhor está ao nosso lado. Mas o que dizer quando nos sentimos rejeitados por Ele? Em sua primeira epístola aos Coríntios, Paulo desabafa num momento desses e declara que ele achava que Deus havia posto os apóstolos em último lugar. 1 Coríntios 4:9. Penso que esse seja um desafio por estar no fim da fila, como quem ficou para ser atendido depois dos outros. E ele enfatiza: a nós apóstolos, como querendo dizer, somos apóstolos, não devíamos estar no fim da fila, mas no início. Sabemos que Deus não nos rejeita, mas então, por que Ele permite situações que fazem que nos sintamos assim? O que Ele quer com isso? Ele se utiliza desse tipo de sentimento para despertar em nós uma reação, uma resposta para Ele. Então acontece conosco o mesmo que aconteceu com Jesus. Ele foi aperfeiçoado pelas coisas que sofreu, inclusive a própria rejeição. Podemos compreender melhor esse conceito quando o apóstolo Paulo diferencia a tristeza segundo o mundo e a tristeza segundo Deus. A Bíblia não diz que nunca seríamos contristados e que só viveríamos em alegrias mil. Pelo contrário, ela diz que Deus tem uma tristeza para ser usada em seus filhos. Contudo, ela nada tem a ver com a tristeza deste mundo. A diferença está não somente em quem a origina, mas também nos resultados que ela produz. Ouça o que diz 2 Coríntios 7. Agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis.
porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. 2 Coríntios 7, 9 e 10. Qual é a diferença entre a tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo? Uma conduz à vida, outra à morte. Como a tristeza segundo Deus pode produzir vida em mim? Pelas reações que ela provoca em mim. Paulo fala que essa tristeza segundo Deus havia produzido uma reação interior positiva nos coríntios. Ouça o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 7. Vede quão grande solicitude operou em vós o serdes entristecidos segundo Deus. Sim, que defesa própria, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que vingança. Em tudo destes provas de ser inocentes neste negócio. 2 Coríntios 7, 11. Note as palavras defesa, indignação, temor, saudades, zelo e vingança. Eu diria que o sentimento de rejeição provoca em nós uma reação desses sentimentos mencionados pelo apóstolo. No brado de Jesus na cruz, ele mostrou saudades do Pai, indignação pelo aparente abandono, temor por estar sozinho e defesa própria. As reações podem ser claramente vistas. No caso de Paulo, que desabafou, que foi colocado por último, isso não foi diferente. Havia a indignação do fim da fila, as saudades de quem aparentemente já esteve no início da fila, a sua defesa própria, demonstrando que ele era espiritualmente melhor que os coríntios, o seu zelo pelo Senhor sendo suscitado, e a reação de um combate constante e forte. A rejeição produz em nós a reação do nosso valor próprio, da nossa autoestima. E por que Deus a permite? Para nos ensinar a autonegação. Não há um crescimento espiritual genuíno sem que haja uma autonegação. Na hora em que Deus nos ensina a voar, além de nos dar a maturidade de viver a vida cristã sem sermos carregados no colo, Deus ainda faz isso de um modo em que podemos reconhecer o seu tratamento em nós. Paulo declarou que, em certa ocasião, ele orou 3 vezes sobre um assunto e não foi atendido por Deus. Essa aparente rejeição, no entanto, era um tratamento de Deus em sua vida, para ensinar-lhe a caminhar em humildade. Tratava-se do seu espinho na carne, relatado em 2 Coríntios 12, 7 a 10. O agir de Deus continua sendo invisível aos nossos olhos. As suas formas de agir em nós são tão variadas. Até mesmo as nossas próprias crises, como as de rejeição, podem ser um tempo em que Ele fará que cresçamos em sua presença. Embora o agir de Deus nos dê a impressão algumas vezes de ser tão incerto e imprevisível, uma coisa temos como certa: Ele jamais nos abandonará. Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como na mensagem do famoso poema Pegadas na Areia. Há momentos em que aparentemente ficamos sozinhos. Mas é justamente nessas ocasiões que o nosso Pai Celestial nos carrega no colo. Precisamos compreender essa aparente rejeição, que pode ser mais um instrumento do agir invisível de Deus na nossa vida.